A todos eu cumprimento essa noite com a paz do Senhor Jesus. Que alegria recebê-los nessa casa para adorarmos o Senhor outra vez. Hoje, domingo, primeiro domingo do mês de maio. Que mês surpreendente tivemos em abril e queremos que assim será esse mês. Deus nos dará da sua graça e sua bondade. Quem crê nisso? Chegamos há pouco de Teresina, estávamos ali em uma conferência de líderes e pastores, um momento muito especial. E agradecemos ao Senhor por estar hoje aqui nesse culto de celebração e também de ação de graças pelos 38 anos da nossa cidade. Desde o dia 1º, Barroquinha está em festa, completando 38 anos, está tendo atividades todos os dias, de manhã, tarde e noite, jogos, atendimentos, são várias ações. E aprove ao Senhor nos dar a alegria de, pelo 3º ano consecutivo, estarmos realizando um culto ao Senhor, para darmos a Ele o louvor, porque sem Ele, o que seria de nós? O que seria de nós? O que seria de você sem Jesus? Nada, 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 nada. Já ouvimos nossas crianças cantando, já ouvimos os nossos irmãos testemunhando, e todas as coisas que estão acontecendo hoje corroboram com aquilo que eu quero compartilhar, e eu quero ser muito sucinto na palavra que está em meu coração. E eu queria que você me acompanhasse. Se você tem Bíblia, abra no livro de Colossenses, no capítulo 3. Se você não tem, o texto também estará sendo projetado no telão. A todos que nos assistem em casa, em qualquer lugar dessa nação, que Deus abençoe sua família, que Ele visite o seu lar aonde você estiver. As nossas autoridades aqui presentes, representados pelo nosso prefeito e a comitiva que o acompanha, uma alegria recebê-los hoje aqui, que Deus os abençoe de forma muito especial. Essa palavra está no meu coração há alguns dias e eu quero pontuar algumas coisas sobre essa temática. É no versículo 15 que Paulo está escrevendo à igreja de Colossos e a expressão é essa: que a paz de Cristo seja o árbitro, o juiz dos vossos corações, pois por ele também foste chamados em um só corpo. E aí eu tenho a última palavra desse texto: e sede agradecidos. Você pode dizer isso comigo? E sede agradecidos. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer para ele: seja grato. Você pode melhorar isso, por favor? Gratidão é o tema da mensagem desta noite. E não poderia ser diferente, num culto de ação de graças, ouvindo o testemunho de Vanessa, que nós acompanhamos desde a sua história, ver todas as coisas que estão acontecendo, não poderia ser diferente. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para alguns episódios na Bíblia. Ao longo desses 31 anos que eu sirvo ao meu Senhor, eu tenho me dedicado a ler e estudar as Sagradas Escrituras. Já li algumas vezes, e quando eu leio o Novo Testamento, eu encontro Jesus fazendo coisas épicas, fenomenais. Mas eu encontro Jesus surpreso, admirado com duas coisas. Somente 2 vezes a Bíblia vai dizer que Jesus ficou surpreso, até porque aquele que conhece tudo não há de se surpreender com qualquer coisa. Mas 2 coisas a Bíblia descreve como ele parou e ficou admirado. Uma delas envolve a história de um centurião que, quando foi ao encontro de Jesus, disse: mestre, meu criado está quase morto. Senhor, vá na minha casa. Jesus disse: claro, eu irei. E o centurião, respondendo, disse: eu sou um homem de autoridade, e debaixo de autoridade eu digo aos meus criados: vão e eles vão, venham e eles vêm. Senhor, eu não preciso que você vá na minha casa, basta uma palavra. Em Mateus 8, no versículo 10, quando Jesus diz assim: eu nunca vi tanta fé como essa. Eu nunca vi uma fé tão fenomenal, tão extraordinária. E nós estamos falando de alguém que já tinha experimentado grandes coisas, mas agora está surpreendido com a fé do centurião. Mas a segunda coisa, não tem a mesma notoriedade ou aplauso como essa, pois ela se passa em Lucas, no capítulo 17, quando Jesus vai passando por uma região e próximo dali havia um leprosário, pois ali naquela região, naquelas cercanias, ficavam pessoas que eram acometidas do mal mais comum aqueles dias, a lepra. Por questões de higiene, por questões de falta de saneamento básico, aquelas pessoas estavam acometidas da lepra, e a lepra os distanciava por ser uma doença contagiosa. E ali, naquele leprosário, alguém levantou a voz e disse: Jesus, cura-nos. Jesus, dá-nos saúde. Jesus libera uma palavra e ele fica admirado, não porque eles foram curados, mas porque apenas um entre os 10 volta para agradecer. Em Lucas 17, que Jesus faz uma pergunta dizendo: não eram 10? Não eram 10 as pessoas que foram curadas? Aonde estão os outros demais que não voltaram?
ele está surpreendido com a ingratidão dos novos leprosos. Pessoas que estavam fadadas à morte, que estavam perdendo a sensibilidade, a vida em sociedade e que tinham tudo para agora estarem, como dizia minha avó, de joelho em cima de uns caroços de milho ao sol quente do meio-dia para agradecer, mas simplesmente seguiram a sua vida sem reconhecer o que Deus havia feito por eles. E isso surpreendeu Jesus. Sabe por que surpreendeu? Porque nada é mais ofensivo do que a ingratidão. A ingratidão, além de ofensiva, ela é mortífera. Em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 19, Salomão, aquele que compôs mais de 1118 provérbios, está dizendo que é melhor morar no deserto do que ao lado de uma mulher que maldiz a vida toda, ao lado de alguém que viva reclamando, que vive murmurando a vida toda. Isso é suficiente para nos fazer pensar que estar ao lado de pessoas ingratas fere, causa dor. Em Números, no capítulo 14, Jesus, o texto bíblico contado por Moisés, mostra a ingratidão do povo de Israel, que tendo sido libertos do Egito, pois ali viviam 40 anos debaixo da opressão, 400 anos debaixo da opressão do Egito, agora são livres. Além de livres, veem um mar se abrir, passam a pé enxuto, estão com fome, ver a provisão, estão com sede, ver a provisão. Mas de repente, eles param em Números 14, a um passo de alcançarem a terra prometida, e eles começam a murmurar. Eles começam a maldizer, porque perceberam que a promessa de fato era grandiosa, mas era grande demais para o bico deles. Então eles murmuram. E o versículo 2 ao 6 diz que eles murmuram contra Moisés, murmuram contra Josué, murmuram contra Arão. E a expressão segue no versículo 29, que a murmuração deles não fora apenas contra os homens, mas também contra Deus. Deus está tão ferido com a ofensa e com a murmuração desse povo, que os mesmos não entraram na terra prometida, porque murmuração nos distancia do nosso propósito, nos distancia daquilo que Deus tem para nós. A ingratidão é ofensiva. Conta-se uma história de um rei que tinha à sua volta vários criados, e entre esses criados ordens eram dadas: faça isso, eles faziam, queremos isso, e eles que faziam. Mas em um determinado dia, um dos servos fiéis desse rei não conseguiu agradá-lo, não conseguiu fazer a comida apetitosa que sempre saboreada era pelo rei. Embora tivesse o servido por muitos anos, o fato é que agora ele não está agradando ao rei. E o rei, tirando como era, simplesmente disse: você é inútil, você não serve nem para fazer uma comida apetitosa, você não serve para mais nada. Só que aquele jovem servo havia servido ele a vida toda, e como ingratidão, aquele rei tirano agora decide matar esse homem. E a sua morte era mais do que dolorosa, era cruel, pois ele era jogado aos cachorros que o rei guardava, 10 cachorros ofensivos que ficavam ali, e todas as pessoas presenciavam como um ato cruel para dizer: se não agradou o rei, será morto, devorado pelos cachorros. Mas aquele servo sabiamente faz um pedido dizendo: antes do Senhor executar essa sentença, me dê 10 dias. Me conceda 10 dias ao lado desses cachorros. Eu ficarei lá prestes a morrer, mas eu quero ficar perto deles. Quando os 10 dias se passaram, aquele moço que cada dia de manhã, dos 10 que ficaram ali, dos dias que ficou ali perto dos cachorros, colocava comida, colocava água, colocava alguma coisa. E quando chegou o dia da sentença da morte, os cachorros foram soltos, e nenhum deles devorou o servo. Nenhum deles destruiu, destroçou o corpo do servo, porque até os animais sabiam reconhecer aquilo que havia sido feito por eles. Eles foram cuidados e agora estão sendo gratos, não devoram. Se os animais sabem ser gratos, nós deveríamos aprender a ser. A gratidão, ela deve ser parte da nossa vida. Mas pessoas que não são contentes com a vida que têm, vivem murmurando e com ingratidão vivem ofendendo pessoas. Eu não sou contente com o casamento que tenho e vivo ofendendo a relação dos outros, dizendo que família nenhuma presta, que homem nenhum presta, que mulher nenhuma presta, que esses filhos de hoje. Eu não sou contente e firo a relação de outras pessoas. Eu não sou contente com a casa que tenho e vivo ofendendo outras pessoas, dizendo que é besteira ter uma casa, para que cuidar disso, se tudo isso vai acabar. Eu não sou contente com a vida que tenho e vivo ofendendo as pessoas, porque isso é a maior ramificação de pessoas que são feridas em seu coração. Está na hora de nós olharmos para o que diz as Escrituras, que nós devemos ser gratos. Quando eu leio a Bíblia, no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 18, é Paulo que está dizendo à igreja de Tessalônicas:
Dai graças em tudo. Não é dar graças por tudo, porque isso parecia uma utopia, dizer, eu estou dando graças, eu estou doente, glória a Deus. Não é sobre isso. É dar graças em todos os momentos, porque em todos os momentos sempre há algo de bom. Sempre há algo em que eu posso olhar, é só virar a chave, é só mudar a chave. Sabe, esses dias aconteceu algo comigo e eu cheguei no lugar e as coisas estavam tudo fora do plano, tudo desorganizada, e eu comecei a bater aquela sensação, mas como pode um lugar desse, se paga alto, caro para isso, e de repente, olha como estar aqui. Só que eu percebi que eu poderia mudar a chave. Está assim, mas a pessoa foi e resolveu. Estava dessa forma, mas a pessoa se prontificou em colocar de volta no lugar. Virar uma chave me leva a sair do senso da ingratidão e me tornar grato. E o que a gratidão promove na minha vida? Ela promove, antes de tudo, acesso aos milagres. Quando eu leio Mateus no capítulo 15, eu encontro Jesus promovendo milagres após a gratidão. É no versículo de número 36 que as pessoas estão no deserto com fome, sem ter o que comer, e a Bíblia diz que, tendo dado graças, agora os 5 pães e 2 peixes se multiplicam. A mesma história se passa em João 6, agora com 7 pães. Quando ele dá graças, os pães se multiplicam. Sabe por que muitas pessoas estão vivendo debaixo de maldição? Porque essas pessoas não sabem dar graças. Sabe por que muitas histórias estão sendo vividas mesquinhas, que não conseguem avançar? É dar um passo para frente e 2 para trás, é como andando em círculo, luta, e nunca tem uma história de vitória para contar, porque estão debaixo de uma ingratidão. A gratidão é a chave que acessa a porta de milagres. Milagres acontecem quando o coração do homem sabe ser agradecido. Em Lucas, no capítulo 24, no versículo 30, a Bíblia mostra que a gratidão abre os olhos. Pois nesse texto, eu estou vendo Jesus andando com 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estão tristes, eles estão sem perspectiva, porque viram seu Salvador morrer, e eles não estão entendendo o que está acontecendo, e eles caminham 11 quilômetros de volta a Emaús. Jesus se aproxima, começa a conversar com eles, mas os olhos estão fechados. Eles não conseguem perceber que Jesus está ali, até que Jesus senta à mesa, e a Bíblia diz que, tendo orado, deu graças. E quando deu graças, os olhos dos discípulos se abriram, e eles perceberam que há tanto tempo quem estava andando com ele? Jesus. Está na hora de você aprender a agradecer, para que os seus olhos voltem a se abrir, e você vê que você tem mais motivo para agradecer do que para reclamar. Nós precisamos voltar a ser gratos. Eu pergunto o que perguntou agora há pouco minha esposa: você é grato por alguma coisa? As palavras de Samila nos fez pensar, sabe, eu não vi nada, hoje não aconteceu nada. Respirar já é uma dádiva. Não se vende isso no mercado, não se compra isso nas redes sociais, não se adquire isso em loco. Isso é Deus quem dá. Deus tem sido bondoso com você. Deus tem cuidado da sua vida, da sua família. Se você é grato, então reconheçam em tudo: ah, pastor, eu sou imensamente grato, porque Deus tem feito grandes coisas na minha vida, porque o Senhor tem sido bom comigo. Pois bem, eu quero te convidar a dar um passo a mais na dimensão da gratidão, e entender que quem é grato a Deus faz o que diz 1 João capítulo 4. Nos versículos 20 e 21, o autor do livro, que escreve 4 epístolas, um evangelho, ele está dizendo: como você pode amar a Deus se você não ama pessoas? Pois é impossível amar a Deus que nunca vemos, se nós não conseguimos amar aqueles que nós convivemos. Se eu sou grato a Deus, a minha maneira de expressar gratidão a Deus é muito mais do que aleluia. É com atitudes. Eu sou amado por Deus através de pessoas, e eu amo Deus quando eu amo pessoas. Se eu sou grato a Deus, então eu preciso demonstrar gratidão para com pessoas. É irônico, no mínimo irônico, alguém dizer: Deus, muito obrigado por tudo, mas nunca sabe agradecer a mãe que tem, que se levanta de manhã cedo para preparar o café para ir para o trabalho, para que você possa ir para a escola. Não sabe agradecer ao pai que tem, que mesmo com todos os defeitos, é aquele que está lutando todos os dias debaixo do sol quente, e quando chega cansado, ainda se dispõe a estar ali perto de você, ainda com todos os suas limitações e falhas. Não sabe agradecer aquele que te socorreu no dia da sua adversidade. Não sabe agradecer o professor que te ajudou a chegar no lugar onde você está. Não sabe agradecer aquele que um dia por ti orou, mas você diz: Deus, muito obrigado. Melhore isso.
Se você é grato a Deus, seja grato a pessoas. Em Daniel, no capítulo 2, os versículos 48 e 49, eu tenho Daniel, o moço que orou a Deus para que ele o ajudasse a interpretar o sonho. Mas como ele não orou sozinho, ele tinha ao seu lado 3 companheiros de oração, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando o rei o honrou, ele lembrou-se dos seus amigos. E o texto diz que ele intercede. E quando o rei Nabucodonosor honra Daniel, ele honra os seus amigos. Ele chama eles, e eles agora são participantes da honra que o chegou. Porque quem sabe honrar a Deus, honra pessoas. Quem sabe ser grato a Deus, sabe ser grato a pessoas. O que dizer de Davi? Um homem que entrou e saiu em muitas batalhas. Foram 40 anos de reinado, e em todas as batalhas Deus estava com Davi. E quando Davi já estava envelhecido, sem forças para ir para mais uma batalha, prestes a entregar o trono a Salomão, ele está deitado em uma cama, frágil, vendo sua vida se esvair como água entre os dedos, e alguém chega para ele e diz: Davi, amado rei de Israel, quais são as suas últimas palavras? Talvez alguém deve ter se ajeitado na poltrona, deve ter preparado as anotações, as últimas palavras do rei. E as últimas palavras do rei foram essas. Ele começa a citar nomes de pessoas que lutaram ao seu lado. Ele começa a recordar nome de pessoas, porque não existe conquista quando se trabalha sozinho. Se você faz algo grande sozinho, é porque no mínimo isso não é grande. Quando nós alcançamos alguma vitória, precisamos entender que ao nosso lado esteve alguém, seja nos bastidores ou na plataforma, seja de forma, visível ou não visível. De qualquer maneira, nós só chegamos ao lugar porque Deus coloca pessoas para esse culto acontecer. Pessoas estão preparando esse ambiente para você. Para você estar hoje aqui, alguém se importou com você. Para você ser a pessoa que você é hoje, alguém. E o que você tem feito com esse alguém? Você não pega o telefone e o liga para dizer obrigado. Você não sabe dizer a esta pessoa o quanto ela foi importante para você. Então me desculpe a delicadeza desta expressão. Você não sabe agradecer. Porque quando não se sabe agradecer pessoas, não se sabe agradecer a Deus. Gratidão é uma via de mão dupla, em que no mesmo passo que ela sobe ao alto, ela se dirige aos lados e alcança pessoas. Então, se você é grato a Deus, saiba ser grato a pessoas. Pastor, como eu posso ser grato? Como eu posso expressar a minha gratidão? Como eu posso expressar isso? Eu quero dar 2 conselhos para você. Em Salmos de número 116, o salmista está fazendo uma pergunta que no mínimo deveria ser perguntado por todos nós. E a pergunta é: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Uma excelente pergunta. O que eu posso fazer diante de tamanha bondade de Deus? E ele responde dizendo: tomarei o cálice do Senhor, invocarei ao Senhor e tomarei o cálice da salvação. Eu tenho 2 coisas que eu quero caminhar para o final dessa reflexão, fazendo você entender que a melhor maneira de expressar gratidão a Deus e às pessoas, primeiro, é abrindo mão, é renunciando. Quando a Bíblia diz: tomarei o cálice do Senhor, sabe o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está falando de renúncia. Basta lembrar da famosa oração no jardim do Getsêmani, quando ele está orando, suando sangue, e ele diz: Senhor, seja feita a tua vontade, contudo, se for possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que ele está dizendo? Que seja feito aquilo que o Senhor quer, mas se não, eu estou disposto a abrir mão. Na geração de hoje, nós temos 1% de gratidão e 99% de expectativas frustradas. E esse cenário mudaria se nós pensássemos assim: 1% foi aquilo que a pessoa fez e eu reconheço, e os outros 99% dos defeitos e das falhas, eu transformei isso em compreensão, em empatia. Não, ele agiu assim, porque é assim, e eu vou abrir mão. Ela não estava no dia bom, ele não estava no dia legal, então eu estou abrindo mão, eu estou deixando as minhas emoções para fora, para reconhecer que esta pessoa, mesmo que hoje não esteja bacana, mas esta pessoa foi importante e suficiente na minha vida. Reconheça em todo o tempo o que Deus tem feito. E se nós transferirmos isso para o campo da espiritualidade, então ser grato a Deus é, no mínimo, abrir mão da sua vida para viver a vida de Deus. Como você pode dizer glória e aleluia se no dia a dia da sua casa você só faz o que você quer, ao seu modo, sem se importar com que se isso é a vontade de Deus ou não? Nós oramos e dizemos: Deus, que o Senhor me ajude, mas desde que seja da maneira que eu quero, desde que seja do meu modo.
Sabe, às vezes Deus nos dá o presente que queremos no embrulho que não esperamos e nós não sabemos reconhecer. A gratidão, ela pode ser exercitada quando em todo tempo, mesmo sem entender, mesmo sem compreender, eu decido fazer: Senhor, eu abro mão da minha vontade, porque a minha vontade pode até ser boa, pode até ser agradável, mas só a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Está na hora de você abrir mão da sua vida para abraçar a vida de Deus. Está na hora de você abrir mão dos seus planos para abraçar os planos de Deus. Mas o que vão dizer e o que as pessoas vão dizer? Haverá um tempo em que você vai reconhecer que nada do que as pessoas dizem é suficiente para te socorrer. Haverá um tempo que você vai descobrir que nada do que as pessoas dizem ou falam será suficiente para te socorrer no dia da adversidade, porque no dia da adversidade era você e Deus. Então por que não abraçar a proposta dele, abraçar o propósito dele e dizer: Deus, eu abro mão disso para caminhar segundo a tua vontade. Há 31 anos eu tenho decidido abrir mão da minha vida para caminhar aos moldes do que Deus tem para mim. Em muitas vezes falhei, em muitas vezes tropecei, pisei fora, mas eu tenho me esmerado em buscar agradar a Deus, porque se existe uma coisa que Deus não merece, é ser decepcionado. Mas nós fazemos isso todos os dias, quando eu prefiro a minha vontade ao invés da vontade dele, quando eu prefiro o meu querer ao invés do querer dele. Pastor, mas é difícil demais. Eu estava querendo passar nesse concurso e não passei. Eu estava querendo esta resposta e ela não veio. Eu estava manjando isso não aconteceu. É difícil demais. Eu sei. É talvez por essa razão que a Bíblia chama isso de sacrifício de louvor. Porque se fosse fácil, me permita a forção do vocábulo, seria sacrifácio. Sacrifício é quando você decide dizer assim: mesmo sem entender, mesmo sem compreender, ainda darei o meu louvor e abraçarei a tua vontade para a minha vida. Sabe, irmãos, essa semana foi muito tensa para mim. Foi uma semana onde nós andamos mais nos postos de saúde, nos hospitais, do que em qualquer outro lugar. Aconteceram muitas coisas, irmãos que adoeceram simultaneamente. E não era de dia, era de tarde, era de noite. Eu saía do hospital, eu ia numa casa pegar alguém para levar num posto e levava para um lugar e para outro. Foram dias bem difíceis. E uma das coisas bem difíceis aconteceu na segunda-feira. Nós estávamos no nosso momento de recreação, ali, que acontece a cada 15 dias, jogando bola, jogando vôlei. E aqui, dentro da igreja, 2 e 3 dos nossos irmãos estavam cuidando dessa parte de iluminação, suspender e colocar os movies que promovesse uma melhor facilidade ou mobilização para as transmissões do culto. Até que alguém chega lá embaixo e grita dizendo: pastor, corra, o Denilson caiu. O Denilson estava empendurado a 5 metros de altura, nesses espaços que vocês estão vendo, mexendo na fiação, colocando nisso, até que ele, em um determinado momento, toca em um fio. Esse fio está descascado e ele toma um choque. E pior do que isso, do choque que o tomou, ele cai numa altura de 5 metros ao chão. Ao chegar aqui e ver o Denilson caído, com o sangue escorrendo, com seus olhos assim como que turvo, abalado, sem saber, os meninos do lado, o Manuel correndo, e todo mundo aqui agora, chamamos as unidades de saúde e procuramos fazer alguma coisa, e foi tenso. Já levaram o Denilson correndo para a sala vermelha, e já colocaram todos os aparelhos, e já foram sondando, e logo imaginaram um choque, uma queda de 5 metros, esse menino no mínimo deve ter quebrado alguma coisa. Sua esposa chamada, ela entra, ela está chorando, quando de repente me chamam e diz assim: estão pedindo para o senhor entrar. E eu entrei na sala vermelha, e eu vi um cara deitado numa maca, magrinho como ele é, com um corte na cabeça, mas o Denilson não estava murmurando, o Denilson não estava maldizendo. Senhor, eu estava na tua casa e eu caí, o Senhor estava lá. O Denilson estava cantando. O inimigo tenta laços, embaraços pra me envergonhar, mas não vai. Você conhece? Porque eu não estou sozinho nessa guerra, está o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar,
que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto: não temas, sou contigo. Deus já faz bom, muitas fontes em meio ao deserto. Ave, ouça, Deus te dá. Ele está dolorido, ele está ferido, mas ele está sendo grato. Nos próximos 2 dias foi correndo de lugar em lugar, tentando fazer exames, para a surpresa de todos os médicos. Eles me perguntavam: ele caiu de que altura mesmo? Como foi isso? Me conte. E para a surpresa de todos, e para a glória de Deus, foi feita uma tomografia e constatou que ele não tinha nada. Foi feita uma raio-x no pé de uma dor e foi constatado que ele não tinha nada. Foi feito um raio-x torácica e foi constatado que nenhum órgão, no mínimo, irmãos, alguma coisa devia ter acontecido. Felipe, que é médico, está exercendo e exercerá, será um grande profissional. Disse: pastor, ele poderia ter tido traumatismo craniano. Pastor, uma costela poderia ter perfurado um órgão. Pastor, ele poderia tantas complicações. Mas o Denilson está ali, sentado, dizendo: o Senhor é quem cuida de mim. Sabe, eu estou cansado de uma geração que diz ser grato a Deus, mas só sabe ser grato quando tudo está bem. Eu estou cansado de viver uma geração de pessoas que sabem, esquecem facilmente do que Deus fez. Minha avó dizia que bocado comido. Parece ser verdade isso. Não deveria ser assim. A Bíblia fala a história de uma mulher por nome Ana. Ela orava, ela chorava por 10 anos por algo que era impossível. Ela era estéril. Pior do que isso, ela sofria a afronta das pessoas que diziam: onde está seu Deus? Que adianta acreditar tanto nele? Olha aí, você não pode nem gerar. Mas Ana orava, Ana clamava. E um dia ela fez um voto dizendo: Senhor, atenta para a minha aflição e concede-me um filho. E se o Senhor me conceder um filho, eu darei ao Senhor. Deus abriu o ventre de Ana. E Ana não apenas agora está tendo uma resposta, mas ela está tendo a gestação de gerar no seu ventre Samuel, o último juiz da história de Israel e aquele que ungiria 2 reis. Mas o menino está na casa. Mas ela fez um voto. E 4 anos depois, que era o tempo da desmama na cultura judaica, ela leva o menino ao templo. E aquilo que tanto ela sonhou, aquilo que tanto ela buscou, ela entregou. O Senhor me deu, eu estou dando de volta para Ele. Como você pode fazer isso, mulher? Você tanto esperou um menino e você agora vai devolver, dar lá no templo para ser um sacerdote, como uma espécie de convento. Você vai entregar ele lá, deixa de besteira. Eu sei que quem me deu esta vitória foi Deus. E ela entregou. E a história de Ana não encerra aqui, pois no capítulo seguinte ela canta uma canção e ela diz assim: o Senhor fez da estéril mãe de 7. Quem não podia ter nenhum, recebeu um e entregou tudo que tinha e volta para casa de mão vazia? Não, porque gratidão gera vitória. Gratidão gera favor. Gratidão atrai o favor de Deus. Se você não sabe ser grato hoje, você não pode esperar as vitórias do dia do amanhã. Nós precisamos aprender a ser gratos agora. Mas pastor, não há mais. É você e uma decisão sensata e sábia. Eu decidi agradecer ao Senhor. Eu decidi ser grato a Deus. Senhores líderes que estão aqui, pastores, obreiros, sejam gratos a Deus. Amem a Deus e amem pessoas. Senhores cristãos desta casa, a quem eu pastoreio por anos, sejam gratos a Deus. Amem a Deus e pessoas. Senhoras autoridades que estão hoje aqui presentes, sejam gratos a Deus. Amem a Deus e amem pessoas. Senhor prefeito, seja grato ao que Deus tem feito. Ame Deus e ame pessoas. Esta palavra é uma palavra que pode ser salvífica para o nosso dia a dia. Ser grato a Deus é amar a Ele e amar pessoas.
Deus não te dará aquilo que você não ama. Deus só dará aquilo que você ama. E se você ama gente, Deus te dá pessoas para estar perto de você. Pare de ser ingrato. Seja